gente passar bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Com o fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem a procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo o caminho que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo um pastor de homem, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Bom dia, caros irmãos. Como está o seu ânimo nesta manhã? Hoje a palavra de Deus quer nos desafiar a sermos animadores, sermos encorajadores, sermos pessoas usadas por Deus para levar ânimo àqueles que estão desanimados, desconsolados. Nós estamos num estudo do livro de Atos. Atos é fantástico porque é uma história, é a história do início da igreja cristã, e lá nós encontramos então irmãos nossos, pessoas semelhantes a nós, com os seus defeitos, as suas fraquezas e a sua vontade de servir a Deus, de conhecê-lo e de fazer a sua vontade. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Depois ele reforçou essa ordem antes desse assunto aos céus. E ele disse que era para começar em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até as extremidades da terra. Nós chegamos hoje no capítulo 11 do livro de Atos e encontramos os seus seguidores fazendo exatamente esta ação, este movimento de espalhar o evangelho. Alguns a revelia talvez da sua própria vontade, porque houve uma perseguição que os levou a se dispersar, e nessa perseguição eles acabaram levando a boa mensagem da reconciliação com Deus a pessoas que jamais teriam recebido a notícia tão cedo se não houvesse essa perseguição. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 11, nós lemos, para começar no versículo 18, que houve uma celeuma grande em Jerusalém, porque alguns achavam que a mensagem
de salvação em Jesus Cristo devia ser reservado aos judeus, não deveria pregar para todo mundo. Mas aí, finalmente, ouvindo Pedro falar do seu encontro com Cornélio e como o Espírito Santo foi dado também para os não-judeus que creram, então eles entenderam, e diz o texto que, ouvindo essas coisas, se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. A bênção do arrependimento. Glória a Deus, quando alguém se arrepende. Eu me lembro de um momento de grande arrependimento que marcou o início da minha caminhada cristã, e como é importante nós passarmos por essa experiência. Agora imagine você chegando junto a um seu amigo que está pensando em alguma coisa bem diferente, e você dá um tapinha nas costas e fala para ele: você já se arrependeu dos seus pecados? Opa, de repente a pessoa se assusta, se surpreende: como assim? Este é um momento muito bom para nós levarmos as pessoas a pensarem na sua vida e pensar no dia que deverão se encontrar com Deus. Seja cedo, seja tarde, todos nós nos encontraremos com Ele. Então a bênção do arrependimento se contrasta com a maldição do endurecimento. Quando alguém se endurece ao ponto que Deus acaba o endurecendo mesmo. Você não quer mesmo saber? Então, como Deus fez com Faraó, acabou endurecendo o seu coração. Isto é para a condenação. Mas Deus quer ainda usar as nossas vidas para nós sermos mensageiros da reconciliação, da bênção do arrependimento, da comunhão com Deus, da paz com Deus. O que isso tem a ver com ânimo? Sim, a primeira necessidade nossa para nós termos ânimo é sabermos que nós temos a aprovação de Deus. E nós jamais teremos a aprovação de Deus baseada nos nossos méritos. E é aí que entra o que Jesus Cristo fez por nós. Se nós aceitarmos a sua obra na cruz, nós temos a bênção de termos esse relacionamento com Deus, de nós podermos ter a paz de Deus, sabendo que o preço está pago e que nós somos vistos por Deus como filhos e não como pecadores perdidos. Vamos ler alguns versículos aqui de Atos capítulo 11, no versículo 19, a gente vê que aqueles que foram dispersos, então, depois da perseguição que houve contra Estevão, eles foram andando, pregando por onde eles iam e anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. Tem uma palavrinha fantástica aqui no versículo 21, que a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Sabe o que acontece quando você espalha a boa notícia do Evangelho? A boa mão do Senhor está contigo. Isso é maravilhoso. Esses dias a irmã Cecília estava me contando que fui lá para o interior, uma cidadezinha, e conversando com a vizinha que a levou na casa de uma outra senhora. No fim tinha 3 Marias reunidas aí. Não sei como é que aconteceria se alguém chamasse Maria, tinha 3 levantando. E elas conversando ouviram da parte da irmã Cecília a mensagem da salvação em Jesus Cristo. E aquilo a sensibilizou a tal ponto que levaram já a irmã para uma outra casa, onde um senhor também ouviu essa mesma mensagem, se animou e desejou então continuar se aprofundando para conhecer melhor essa salvação que Jesus Cristo oferece. Isso é a nossa missão. Essa é a primeira maneira como nós podemos ser, de fato, pessoas que dão ânimo ao perdido que está longe do Senhor. A primeira maneira de animar alguém é saber que, é para essa pessoa saber que ela está em paz com Deus. E é isso que Jesus Cristo fez por nós. Nesse texto de Atos 11, nós vemos que, então, a igreja se espalhando, se criou em Antioquia um grupo que foi crescendo, até que isso chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém
Diz, puxa, mas esses nossos irmãos lá, eles precisam de alguém para ensiná-los. Vamos mandar a quem? Vamos mandar a Barnabé. Barnabé, filho da exortação, o homem que foi chamado como aquele que dá ânimo. Vamos mandá-lo lá para Antioquia, ele vai animar esses nossos irmãos lá. E mandaram Barnabé. Barnabé chegou em Antioquia e antes que ele conseguisse animá-los, ele mesmo foi animado. E diz o texto que ele, com muita alegria, viu que esses cristãos estavam firmes no caminho. Tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Tem outros textos na continuação dessa narração de Atos que nos mostram a alegria de Barnabé, pregando, ensinando e firmando as pessoas na doutrina do Senhor. Meus irmãos, nós temos neste momento uma oportunidade ímpar de nos determos no ensino das Escrituras. Aproveite cada momento que o Senhor te concede para estudar a palavra, se firmar no ensino. Porque quando Barnabé está ali exortando as pessoas, ele não fala simplesmente, tenha bom ânimo, vai na paz. Não, a palavra, as Escrituras têm que respaldar a nossa fé. Senão é uma crendice. Quer saber? Eu mesmo, nesses dias, de vez em quando, sabe, bate assim um medinho, um desânimo e tal. Aí eu me lembro de uma palavra que me ajuda muito. Ela está em Isaías 41:10. Eu acho que eu até já enviei para alguns irmãos. Veja o que é que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isto é promessa de Deus. Isso é ânimo que vem do alto. Isso não são palavras humanas. Vai na paz, vai dar tudo certo, seja otimista. Não, é quando Deus te afirma, eu te fortaleço e te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Que ânimo nós temos. Essa mensagem de ânimo o Senhor nos pede para nós levarmos a outros. E quer saber mais? Barnabé estava lá expondo a palavra, ele se sentiu um pouco sozinho. Eu sozinho para tanta gente não vai dar. Ele saiu e foi buscar a Saulo, partiu Barnabé, versículo 25, para Tarso, à procura de Saulo. E, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Resultado disso, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabe o que é um cristão? É um pequeno Cristo. É alguém que a gente olha para ele e diz, puxa, parece Jesus Cristo dentro de uma pele diferente. Que todos possam ver na gente, na minha vida, na sua vida, pequenos Cristos. Olha, se Jesus Cristo estivesse aqui, estivesse dentro desse lugar, dentro dessa casa, no meio dessa família, ou ele viveria assim. Isso é ser um cristão. Os cristãos de Jerusalém abençoaram os de Antioquia, levando Barnabé para lá. E agora? Agora a gente vê, de repente, nos versículos seguintes, que sobreveio uma grande fome que acomete o mundo inteiro. E os cristãos lá de Antioquia, que estavam, de repente, um pouquinho melhor abastados do que os da Judeia, o que eles fazem? Diz aqui o texto, os discípulos, versículo 29, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então agora o Barnabé, junto com o Saulo, ele é o animador daqueles cristãos que animaram os de Antioquia. Ele vai para a Judeia e diz, animem-se, meus irmãos, os nossos irmãos lá de Antioquia acharam por bem de lhes dar aqui
uma ajuda. E assim a fraternidade cristã se consolidou na prática. Meus irmãos, nós somos uma pequena família, a família de Cristo. E Jesus Cristo, ele disse, eu vos dou a paz, eu não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós sabemos que neste mundo nós temos essa paz. E sabemos que quando deixarmos este mundo, ele nos preparou um lugar. Então, tem coisa melhor? Nós devemos ser missionários dessa paz e levar esse bom ânimo para os que estão à nossa volta. Pense em alguém que durante esses dias você possa animar com a palavra de Deus, levando as Escrituras, aquilo que Deus nos deu como suas promessas, que valem hoje como valiam 2.000, 3.000 anos atrás. Que bênção é nós termos a um Deus que nos ama, que nos anima e nos faz seus instrumentos para abençoar a outros. Que a paz do Senhor esteja contigo. Não desanime nunca. Olhe para cima, entregue-se aos seus cuidados e louve a Deus. Louve, porque quando nós estamos louvando a Ele, o nosso desânimo, os nossos temores passam. Deus o abençoe e guarde na sua paz. Amém.